Joe Biden finalmente se pronunciou aí a respeito dos objetos que foram abatidos no espaço aéreo americano no último final de semana. George Soros também andou se pronunciando e ele quer que cientistas controlem o clima, isso para combater as mudanças climáticas. Ele andou falando também sobre Ucrânia. E falando em Ucrânia, Volodymyr Zelensky concedeu uma entrevista à BBC News e ele quer que a América Latina tome uma posição no conflito, na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Londres, desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. E a gente se vê logo após a vinheta. Estados Unidos. Demorou, mas Joe Biden falou. Ele se pronunciou a respeito dos objetos, que foram abatidos no último final de semana, lá do dia 11 e 12 de fevereiro, no estado do Montana, no Michigan, por ali. E conforme eu falei na segunda-feira, eu acreditava que não se tratava de extraterrestre. Pelo menos nisso eu e o Joe Biden estamos concordando. Eu não concordo com toda a fala dele, mas pelo sim, pelo não, ele disse que tratavam-se de objetos que poderiam ser até de uso científico de estudantes para coletar informações sobre o clima. Enfim, ele descartou a possibilidade de que fossem objetos aí de uso de espionagem de outros países. Pelo menos ele deixou entender que não é o caso. É aqui que eu discordo um pouco dele. Eu não acredito que o Pentágono ia disparar um míssil de 400 mil dólares para bater um objeto que custa 12 dólares, segundo um relatório que o New York Post, jornal de Nova York, o New York Post, publicou. Eu acredito que, obviamente, você pode ter sim a interferência estrangeira, algum drone, algum objeto nesse sentido coletando informações, mas obviamente que a questão extraterrestre aqui está descartada. O Joe Biden demorou quase uma semana para fazer esse pronunciamento. Aqui também eu acho que ele demorou. O Pentágono tinha condições de dar informações a ele e ele poderia ter feito esse discurso, esse pronunciamento que ele fez na noite de quinta-feira, já na segunda-feira ou no máximo na terça-feira pela manhã. Deixou aí 3, 4 dias os americanos esperando uma posição do seu presidente, Eu concordo com o New York Post, acho muito difícil que eles iriam disparar um míssil para derrubar algum objeto que algum estudante estivesse utilizando ali para, enfim, algum estudo, alguma coisa assim. Agora, outra fala interessante do Biden é de que, apesar desses objetos não estarem relacionados à China, ele disse que não pediria desculpas a China, a Xi Jinping, pelo balão que eles abateram no dia 4 de fevereiro, aquele balão que ficou famoso ali, que foi filmado e tudo mais. Ele disse que pretende sim conversar com Xi Jinping, mas que não vai pedir desculpa pelo balão. E aqui estou eu noticiando que o presidente americano, nunca imaginei que ia dizer isso, que o presidente dos Estados Unidos não vai pedir desculpas para o presidente da China porque ele disparou um míssil em um balão chinês. Pois é. Estamos em 2023, meus amigos. Alemanha. Quem andou falando também foi George Soros. Isso na conferência de segurança que acontece em Munique, nesta sexta-feira, dia 17, até domingo, dia 19. Eu quero aqui destacar duas falas do senhor George Soros. E sim, ele está vivo, embora tenha sido noticiado aí recentemente que ele faleceu. Já mataram o George Soros umas 14 vezes, mas não foi dessa vez que ele faleceu. Bom, a primeira delas é que ele disse que ele gostaria que os cientistas assumissem o comando do clima, isso para ajudar no combate à mudança climática. E também que os governos, melhor dizendo, usassem a tecnologia de semear nuvens sobre a Groenlândia, isso para impedir o derretimento ali da Groenlândia. Eu sinceramente não sei como funciona a tecnologia de semeadura de nuvens. A primeira vez que eu vi isso foi em uma propaganda de uma empresa de cerveja em 2020 e de lá para cá eu confesso que não me aprofundei muito nos estudos sobre isso. É algo que eu confesso aqui que eu vou ter que entender, afinal de contas, se o George Soros está falando é porque alguém está pensando realmente em fazer isso. Outra fala que eu destaco do George Soros é de que ele disse, sempre nessa conferência, de que a Ucrânia sim tem uma chance, uma pequena janela
de ganhar a guerra contra a Rússia na primavera europeia, aí, entre março, abril e maio, né, deste ano agora de 2023. Ele também disse que uma vitória da Ucrânia significaria a dissolução da Rússia, né? A Rússia, que a gente sabe, é formada por várias pequenas federações, né? Enfim, pequenos estados, e que isso então seria a destruição da Rússia por dentro e que a Rússia nunca mais seria uma ameaça à humanidade. Bom, aqui eu discordo veementemente do George Soros. Eu acho que sim, a Ucrânia até pode ganhar a guerra, aqui eu não estou nem discutindo isso, mas eu não acredito que isso signifique a dissolução da Rússia. Ele chamou Império Russo, eu ainda chamo a Rússia de Federação Russa, porque eu acredito que se realmente a Ucrânia obtiver resultados importantes contra a Rússia, é mais fácil acontecer um golpe, derrubam o Putin, continua a guerra ou se faz um acordo, enfim, mas dissolver a Rússia eu acho muito difícil no momento. Talvez daqui 3 meses os senhores peguem esse vídeo e façam um meme com a minha cara, eu vou estar lá em Moscou para presenciar tudo e registrando isso, que seria um momento realmente histórico, não é? Mas eu acho que essa possibilidade ela é muito remota. As chances da Ucrânia ganhar a guerra também não são lá muito grandes, né? A gente precisa também dizer isso, quanto mais a dissolução da Rússia. De repente, você que está assistindo aí tem uma opinião contrária à minha e de repente você concorda com o George Soros. E, falando em Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky deu uma entrevista à BBC, onde ele voltou ali a dizer que não existe nenhuma chance de um acordo de paz enquanto a Rússia estiver ocupando territórios da Ucrânia. O que ele entende por ocupação são as 4 regiões ali no leste da Ucrânia e também a região da Crimeia. Eu acredito que exista a possibilidade de estarem convencendo o Zelensky a fazer concessões territoriais. Muito provavelmente a Alemanha e os Estados Unidos devem estar pressionando ele para que ele faça isso, né? E como um prêmio de consolação ele ganharia a entrada na União Europeia e um compromisso que a Ucrânia talvez entrasse na OTAN daqui 20 ou 30 anos. Mas o Zelensky no momento diz que descartar essa possibilidade, pelo menos, de concessão territorial. Agora, um assunto que interessa ao meu público, que a maioria deles está no Brasil, não é? Zelensky disse que é hora da América Latina tomar posição no conflito. Bom, eu acho que o Zelensky esteja fazendo isso apenas por uma questão diplomática, para que os países de uma vez, né, acabem se declarando. Talvez tenha algum outro país pressionando ele para fazer isso. Quem sabe Israel, quem sabe os Estados Unidos. Mas alguns países da América Latina já tomaram a sua posição. O mais escancarado de todos foi a Venezuela, mas o alinhamento da Argentina, da Colômbia, está muito evidente também. E quem sabe o Zelensky tenha dito América Latina, se referindo aí, tentando chegar no Brasil, não é? Que, enfim, que o governo Lula se declare de alguma vez ou está do lado da Ucrânia ou do lado da Rússia. Eu sinceramente não sei se o Itamaraty vai responder essa fala do Zelensky. Este foi o Conexão Londres desta sexta-feira, dia 17. Quero agradecer aqui pela audiência, a todos que compartilham, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.